Olá, amigos, de volta aqui no meu canal. Vamos a mais uma análise agora, uma análise de um tema muito interessante. Injustiça social, impunidade. É o que mais funciona aqui no Brasil. Justiça social e impunidade. Olá, você que me acompanha, muito obrigado. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí. Ou então compartilhe para que amigos e amigas, suas amigas, seus amigos, possam também se inscrever neste canal, hein? Que é um canal hoje que faz o jornalismo, esse sim, não é esse que a gente vê em rádio, que eu já trabalhei em rádio há muito tempo, aqui todo mundo é imparcial, todo mundo é verdade, aqui é verdade, não tem medo, aqui a chapa, tudo conversa lorota para boi dormir. Isso tudo geralmente por trás tem verbas públicas até o tampo. Foi assim em governo Lula, governo Bolsonaro, Fernando Henrique, Sarney, todos eles. E aqui no Estado nem se fala. Nem se fala. Infelizmente, a gente está vendo cada vez mais a qualidade do rádio, da imprensa, do jornalismo sergipano, cada vez mais, como dizia o Wellington Elias. Então, nós vamos falar agora sobre isso. Injustiça social e impunidade. Vocês vejam que, independente de governo A, B, C ou D, não interessa. O popular centrão é quem manda no Brasil. E deputados federais e senadores eleitos em seus estados, aqui no nosso caso, chegam lá no Congresso Nacional em Brasília e são dominados pelo chamado sistemão. Essa palavra vai pegar bem aqui em Aracaju, que foi uma proposta da prefeita eleita, acabar com o sistemão. Eu que já tive uma experiência no sistemão, o sistemão parece que tem parentesco com cão. É muito difícil. Você não pode pensar que vai chegar, botar um monte de religioso, gente bacana, que não funciona. Então, desde aquela época de Sarney, de Collor, todo mundo dizia que ia acabar com a impunidade e tal, ia acabar com as injustiças, esses marajás. É por isso que eu falo sempre aqui para você que me assiste, não idolatre política. Olha, quando eu era mais novo, ficava empolgado, achava que ia mudar, entendeu? Collor de Mello, ele batia no peito, acabar com o Marajá, Fernando Henrique, o sociólogo, Lula, operário e tal, em vez do Nordeste. Todos esses camaradas, todos. Bolsonaro, técnico, nós vamos ser técnico e tal, e a família e Deus e tudo, mistura Deus com esse negócio. Chegou lá todos. Eu não estou aqui fazendo jornal para agradar a B, para agradar a você que me assiste, para você discernir e fazer também suas críticas. Todos dominados pelo Centrão. Vou lembrar aqui de um ex-deputado sergipano que morreu recentemente, José Queiroz da Costa. Ele era na época do PFL, o chamado PFL. O PFL era Sarney, essa turma toda, né? E veio aquele requisito da ditadura, gente que passou pelos governos das ditaduras, continuaram e criaram o PFL. Então, o PFL, com outros partidos lá no Congresso, PP, esses partidos que foram criados também recentemente, fizeram o chamado Centrão, se uniram e disseram aqui é o seguinte, ou aprova o que nós queremos, ou corta, não aprova nada. E vem com a lorota, loroteiros de primeira, claro que todos têm a exceção. Eu já disse aqui, às vezes meu terceiro irmão, que é meu grande fiscal, ele me acompanha meus comentários e faz a crítica construtiva para que o irmão dele se policie sempre nos comentários. Eu agradeço, tenho uma gratidão muito grande ao meu irmão, ao Walter Nogueira. Mas às vezes ele me diz assim, mas Rosalvo, você às vezes seus comentários, parece que nada presta. Não, não é isso não, Walter. Eu sempre digo nos meus comentários, preste atenção, eu não sou radical, claro que com as devidas exceções, porque senão não é o Brasil, não é o Congresso, o mundo não funcionaria. A pessoa se tiver só gente ruim, tem tanta gente boa dando testemunho, tantas coisas boas que a gente já viu aqui na internet, o filho de um lavrador, uma menina se formou em medicina, foi lá agradecer o pai, o filho do lavrador levou uma enxada nas costas de da formatura, coisas excelentes. Aqui em Sergipe, eu fiz uma reportagem, quando estava na TV Canção Nova, de um agricultor aqui de Campo do Brito. Campo do Brito é uma região que tem muitas casas de farinha, né?
hoje já estão bem modernas, né? Mas ainda tem várias. Eu fui fazer reportagem, lá tinha uma mocinha descascando a mandioca. Eu achei aquela mocinha jovem ali, aí perguntei ao pai dela, não sabia, né? Essa jovenzinha aí, a filha do senhor, mas ela estuda na Universidade Federal em Itabaiana, é que ela vem aqui me ajudar. Aí eu depois fui entrevistar a menina, né? Ela disse, não, eu estou aqui ainda ajudando meu pai, descascando aqui, porque é para pagar tudo que ele fez por mim. Meu pai é um lavrador simples, não podia muita coisa, mas ele fez tudo para eu estudar. Me incentivou e ela estudava no campus de Itabaiana. Então, de exemplos bons, eu tenho vários. De deputados bons, vários. Voltando, então, a um que eu falei. Não é porque ele morreu. É porque eu sou jornalista há 40 e tantos anos e eu acompanhei naquela época. Ele era dirigente de futebol, então todo mundo achava que ele só entendia de futebol. E eis que ele se elegeu deputado federal constituinte. Tem ele e o amigo jornalista Sival Gomes. Foram os dois de Sergipe que tiraram as maiores notas como parlamentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque parlamentar é para ser parlamentar, não é para ser manhoso, pilantra, para estar pegando verba e distribuindo para fazer o esquema. E ficam só eles nesse rodízio. José Queiroz chegou aqui em Sergipe, fui entrevistá-lo. Sim, mas o seu partido, o PFL, é um partido do Centrão, e ele olhou para mim e falou assim, e o que é que tem a ver com o Centrão? O Centrão não manda em mim, não. E ele votou contra todos aqueles pedidos que o Centrão fazia para ele, para prejudicar os mais pobres, os mais simples, os projetos de lei que iam para lá, só para prejudicar. Ele teve a coragem. Sabe o que aconteceu com o Zé Queiroz? Na segunda eleição, ele tentou reeleição, cortaram ele, tiraram votos dele, botaram cabos eleitorais, outros deputados, que até um dia desses estavam ainda aí militando na política, eles querem ficar até morrer, são gananciosos, tem de bolo nessa política brasileira. E o Zé Queiroz não, ele se posicionava. Por isso que no futebol ele foi destaque, porque ele abraçou a causa, e ele era assim. Ele era chato, às vezes, eu mesmo chamava ele de radical. Queiroz, mas aí você é muito radical. Não é radical, não. Quando você vê uma coisa errada, você não pode aceitar. Está certo. Agora, em prefeitura, em governo do estado e tudo, você vê todo mundo, está fazendo a obra tal, obra tal. Você já viu alguém dizer assim, rapaz, eu não assinei. Isso aqui tinha indícios de corrupção. Difícil. Eu sei o que é que eu enfrentei. Um sisteminha, porque era a Secretaria de Comunicação. Eu sei o que é. Eu e as pessoas que estavam lá comigo. Então, as injustiças sociais partem daí. Os esquemões lá em Brasília. Esquece exatamente do Brasil, essa história de dizer que é nosso representante. Então, agora, por exemplo, se trata de Lula, de nada, se trata o seguinte, o Brasil vem carregando aí, nesses dezenas, acho que até centenas de anos, essa coisa do pobre quem paga. Nunca mexe nos grandes. A última reforma da Previdência, foi aprovada no governo passado, pegou para quem? Só vai sentir, você, meu amigo, que tem 30 anos, 40, deixa você correr, chegar lá na frente para você se aposentar pela Previdência. Você vai ver que dor aqui no pescoço. Agora, quando é que se aposenta um gandola? Esses gandola dos poderes. Vocês estão vendo agora que essa reforma, esse ajuste fiscal que o governo quer fazer, eu não vou falar nem governo, o governo. Porque ou você faz isso, ou o Brasil vai cada vez mais empurrando na goela do pobre. E do pobre, quando eu digo, do trabalhador, não é só o pobre. O pobrezinho já sofre demais. Eu até sou a favor, tem que ter mesmo projetos sociais para ajudar quem tem fome, quem não come nada, quem não tem um emprego. Também não sou a favor que deixe viciar. Mas, enfim, aí chega lá agora para aprovar esse ajuste fiscal. Sabe o que é que os deputados, suas senhoras e senhores, elegantérrimos, homens cultos, educados e homens justos, não são malandros, eles só trabalham para o bem comum, para o bem do Brasil. Sabe o que é que eles estão dificultando? O ajuste fiscal? Quer saber da verba. As emendas, seu Lula, seu Flávio Dino, que é agora do Supremo, liberem. Quer dizer, tem que trocar. É governo Bolsonaro, governo Lula, governo Fernando Henrique, governo Sarney, governo Collor. Tudo tem que trocar.
o que substituiu Dilma, Dilma também. Aliás, Dilma, com toda a desgraça que a turma fala, mas ela não cedeu ao esquemaço de Eduardo Cunha, que acabou provocando o impeachment dela. Então, eles não querem, eles só querem aprovar se você der o dinheirinho. Por que dá o dinheirinho? Dá emenda para Maruim, 2 milhões. Aí manda para Maruim 2 milhões, aí o prefeito lá vai fazer umas obras, fora o que acontece depois, né? E na hora de aprovar, para beneficiar o povo, não pode. Você veja que Lira, o presidente da Câmara Federal, alagoano aqui nordestino como nós, e junto com aquele presidente do Senado, eles já disseram, não, o negócio do imposto de renda a gente só para o ano. Quer dizer, para o ano que vai mudar a presidência da casa, eles vão ter eleger novo presidente. E o povo dá no pescoço dele. Quer dizer, eles vão aprovar algumas coisinhas, mas essas, assim, para ter um ajuste maior, para beneficiar pelo menos quem ganha até 5 mil, se livrar de imposto de renda. Olha, quem está falando aqui é um paspalhão que paga imposto de renda até hoje, mesmo você se aposentando. É uma miséria, rapaz, isso. Não muda, eles não mudam. Mas é o presidente. Não é o presidente, não, mas quem muda é o Congresso Nacional. Quando você manda um projeto de reforma, se não aprovar, não adianta. Aprovaram a da Previdência, pescoço do trabalhador. Aprovaram a lei trabalhista, pescoço do trabalhador. Se bem que eu sou um crítico, eu acho que a reforma trabalhista também está se atualizando ao mundo moderno. Isso eu entendo. Você trabalhar com contratos, com MEI, você abrir uma pequena empresa. Eu mesmo já fiz isso. Agora, o que não pode é só prejudicar, fazer você virar um peão de trecho para trabalhar mais uma vez só para os gandola, só para a classe dominante crescer. Então, essa é a chamada injustiça social. E o outro, a impunidade. A impunidade. Ninguém aguenta mais isso, rapaz. Ninguém. E eles não tentam mudar. Por exemplo, inventaram esse negócio de audiência de custódia. Você pega, mata uma pessoa, chega na audiência de custódia, pague 2 mil. Paga lá a fiança, vai para casa responder em casa. Isso foi criado recentemente. Vê se eles botam lá para acabar com isso. Demora, vai levando e vão empurrando com a barriga. Agora mesmo vocês estão vendo lá em São Paulo, o policial pega um rapazinho como se fosse um saco de batata. Bom! Aí a primeira entrevista que eu vi do secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele dizia assim, não, nós afastamos, colocamos eles com trabalhos administrativos, enquanto tem apuração. Mas que apuração? Pegou aqui, bom, jogou lá. Apuração de quê? É assim a impunidade. A impunidade política. O cara perdeu o mandato, aí fica aquela briga, sabe? Não, porque agora mesmo aqui, o prefeito Valmir Francisquinho, novamente, aí os ouvintes, eu vi às vezes em rádio, eu chego de desligo, eu não aguento. Porque os ouvintes, sem preparo, sem estudar da matéria, sem saber o processo histórico do Brasil, a história política do Brasil. Quer dizer, não, ele foi punido, porque punido ele foi denunciado, um desvio lá do Matadouro. Tá? Ah, mas aí sim, aí você pode cobrar. Justiça mora devagar, demorou a julgar. Ah, agora tem 4 anos, ele não vai poder se candidatar a governo. Oh, já quer ser governo, ele não se elegeu prefeito? Vai ser prefeito primeiro. Ainda bem que ele não vai perder a prefeitura. Mas não, aí as pessoas ficam se iludindo. Né? Aí o outro diz assim, não, mas ele tem o apoio do deputado tanto, vai lá em Brasília, quer dizer, eles já vão certo. E vai chegar em Brasília, vai virar o jogo, vai fazer o Supremo, o Tribunal Superior Eleitoral virar a mesa. E o pior é que de vez em quando acontece isso, você fica assim desconfiado. Isso chama-se impunidade. É um país que você prendeu esse monte de político aí, corrupto, que participou dos governos de Dilma, Lula, e de Collor, e de Bolsonaro. Teve um bolo de todos os governos, todos soltos, todos soltos. Aí agora fica essa briga aí, prende quem? É para prender o ex-presidente? Prender o quê? Aqui é para punir, na verdade, quem fez isso, quem fez aquela baderna. Cadê ele? Aquele lugar você sai quebrando tudo, sai quebrando o patrimônio público. Então, mas assim, as leis são devagarinho, né? Ou seja, eles já colocam as leis assim, porque eles ficam pensando, não, porque se amanhã eu der uma trambicada, alguma emenda dessa, eu vou para a cadeia, eu me solto logo. Eu solto, eu falo com os amigos. Então, essa é a realidade brasileira.
Volto para encerrar, voltando aqui para Sergipe, nós esperamos exatamente que agora, na nova administração de Aracaju, a prefeita Emília Corrêa, você sabe bem, eu vou fazer aqui uma pequena crítica, mas esse lançamento de secretário via Instagram não é uma coisa republicana, não é bacana isso. Chama a imprensa, fala aqui, vou botar porque esse vai combater o roubo, nós não vamos ter roubo, a saúde vai ser doutora fulana, não vai acabar, nós vamos acabar, nós vamos enfrentar, não vai acabar 100%, mas vamos enfrentar. Falta isso, mas nós vamos ficar aqui torcendo para que dê tudo certo. Eu não sou, e por isso que eu falei no início, que meu irmão fazia essa crítica, eu não sou radical. Radical é quem, não, eu ouço. Agora, eu tenho discernimento e procuro ter, exatamente na hora de tomar essas atitudes, os meus comentários de falar A e B, não vou denegrir mais de ninguém, não vou dizer que ninguém é ladrão, nada, eu não provo nada. Eu não sou de justiça, eu não sou policial. Agora, como analista, o jornalista ele tem a obrigação de, com imparcialidade, fazer análise, para que você, que assiste aqui esses comentários, tire sua conclusão. Eu já passei do meu 60 e tantos, já vivi 40 e tantos anos nesse meio de política, aqui em Sergipe é tá. E os que mudaram, que era esquerda, que vai mudar, depois se juntou com o diretório e tudo, e virou o mesmo bolorô. Então agora a gente fica com uma nova esperança. Vai ser assim, a esperança a gente não pode perder, isso eu concordo. Eu não perco porque eu sou realmente um cara que acredito no bem comum. Eu acredito sim no bem comum. Desde que os líderes deem testemunho, pratiquem o bem comum. Não fique só de lorota boa nos púlpitos. Aquele abraço e até a próxima. Hein?